o formalismo que você vai utilizar, né, para entender, explicar e entender bem essa parte inicial da eletricidade, é aquele formalismo que você utiliza na química, aquele modelo de Rutherford, né? Onde você enxerga o átomo como sendo, não é, um núcleo e tendo ao redor a eletrosfera, né? Vocês já viram isso, não já? Então, a ideia geral é que você tem um átomo, né? A matéria é formada por átomos, né? Se for molécula, a molécula é formada por átomos, não é isso? Então, você tem os átomos, e os átomos possuem um núcleo, né? Feito um sistema solar, né? É um núcleo, e os elétrons ficam orbitando esse núcleo, né? Certo? Então, na eletrosfera seria essa região que o elétron orbita, né? Certo? E no núcleo, esse núcleo é formado por prótons e nêutrons, não é isso? Então, você vai ter aqui, o modelo basicão é esse aqui, né? O núcleo, e tu vai ter o elétron orbitando, né? Os elétrons aqui orbitando o teu núcleo, né? Eles ficam girando em torno do núcleo, né? Aí, o elétron, ele orbita, né? A carga do elétron é negativa, né? E o núcleo tem uma carga positiva. O núcleo é formado por prótons e nêutrons, só que o nêutron, a carga é zero, né? Então, a carga do nêutron é zero e a carga do próton, ela é positiva, a carga do elétron, ela é negativa, mas o valor da carga do próton é igual à carga do elétron, né? Em modo, eles são iguais, não é isso? Então, o próton tem uma carga, o elétron tem uma carga e o valor é o mesmo. E esse valor é o chamado Ezinho, né? Esse Ezinho é a chamada carga elementar, né? Esse valor é de 1,6 10 a menos 19 coulomb, né? Então, a carga de um elétron é 1,6 10 a menos 19. Esse coulomb é a unidade de carga elétrica, não é? E essa carga é também a carga do próton. Então, o valor do elétron é igual ao do próton, certo? Só que são sinais opostos. O próton é positivo e o elétron é negativo, né? Porque eles se atraem, né? Existe uma atração entre o elétron e o núcleo, e o elétron fica orbitando esse núcleo, certo? Feito a Terra orbita o Sol, né? O Sol e a Terra, eles se atraem, né? E aí a Terra tem velocidade e orbita o Sol, né? Certo? Então, da mesma forma aqui, certo? Bom, e aí a matéria é formada por esses caras, né? Por esses átomos, né? E aí, logicamente, o número, a quantidade de elétrons que existem em um átomo, de prótons e de nêutrons, né? Isso pode mudar de acordo com o elemento, né? Então, cada elemento vai ter o seu quantitativo, né? Beleza? Então, qual é a ideia aqui? A ideia é você sacar o seguinte, né? Quando você tem uma carga positiva e uma carga positiva, elas interagem, não é? Através de uma força. E essa força é de repulsão, né? Então, se eu botar uma carga positiva com positiva, a força é de repulsão. Se eu botar uma carga negativa com uma negativa, a força também é de repulsão. Então, você tem que saber que cargas de mesmo sinal se repelem, certo? Então, positivo com positivo repele, negativo com negativo repele, e se for sinais opostos, se atraem. Então, o positivo com o negativo, eles se atraem, né? Certo? Então, se você botar um próton com um próton, existe uma repulsão, elétron com elétron, uma repulsão, e próton com elétron, eles se atraem, por exemplo, né? Lembrando que a matéria é formada por esses átomos, né? Então, vamos pensar um pouco. De um modo geral, nós podemos ter um corpo, né? Um objeto qualquer, sei lá, uma cadeira, você e etc., uma coisa qualquer. Nós podemos ter um corpo carregado positivamente, ou carregado negativamente, ou neutro, né? Ou neutro, certo? Então, qual é a diferença entre um objeto que é positivo, um objeto que é negativo e um objeto que é neutro, né? Então, o que seria um corpo neutro? O que seria um corpo carregado positivamente? E o que seria um corpo carregado negativamente?
que é que precisa acontecer para que o objeto fique carregado positivamente, negativamente ou neutro, né? Então, vamos lá. Vamos imaginar um corpo qualquer aqui. Essa coisa aqui é um corpo qualquer, certo? Essa coisa é formada por átomos. Então, são muitos átomos que formam esse objeto aí, muitos átomos, né? E cada átomo tem o seu quantitativo de prótons, que são as cargas positivas do átomo, e de elétrons, que são as negativas do átomo, né? Então, quando você junta todos os átomos, se você juntar os elétrons de todos os átomos, você vai ter a quantidade total de carga negativa do seu objeto. Se eu juntar os prótons de todos os átomos, eu vou ter a quantidade de carga positiva do seu objeto, né? Então, quando a quantidade de carga positiva é igual a negativa, você tem um cara neutro, né? Aí você diz que a carga total dele é zero, a carga líquida. Quando eu falo assim, a carga de um objeto é a carga líquida. Se eu tenho o mesmo número de prótons e de elétrons, a carga líquida é zero. Ele está neutro. Então, imagina que você vai cancelar cada carga positiva com cada carga negativa, né? Então, imagine, eu vou só representar, porque, na verdade, eu tenho infinitos elétrons ali e infinitos prótons, né? No objeto, que são átomos, né? Por menor que seja um objeto, o átomo é muito pequeno, então eu tenho muitos átomos, certo? Então, vamos supor que aqui eu tenho, por exemplo, 3 prótons e 3 elétrons. Na verdade, não seria 3, é só uma representação para você entender a lógica, né? Então, eu tenho 3 prótons e 3 elétrons. Então, a quantidade total de prótons, 3. De elétron, total, 3. É a mesma quantidade. Então, nós dizemos que o corpo está zerado, né? Neutro. Então, a carga do corpo é zero. Essa carga é a carga líquida do corpo, é zero, né? Ele é neutro, certo? Porque ele tem o mesmo número de prótons e de elétrons. Então, quando o número de prótons é igual ao número de elétrons, você diz que o corpo é neutro, certo? Agora, se você tem um corpo qualquer e o número de prótons excede o número de elétrons, né? Eu tenho mais prótons do que elétrons, aí você vai dizer que o corpo está carregado positivamente, né? É um corpo positivo. Então, a carga dele é maior que zero. Ele é positivo, certo? E, da mesma forma, se eu tiver um corpo onde eu tenho mais elétrons do que prótons, você vai ter um corpo carregado negativamente. Então, esse corpo aqui, ele tem carga negativa, né? Ele é negativo, ele tem excesso de elétrons, certo? Então, se tiver excesso de prótons, eu tenho um corpo positivo, excesso de elétron, um corpo negativo, e se eu tiver o equilíbrio, né, a mesma quantidade, eu vou ter o corpo neutro, certo? Essa é a ideia, de modo geral. E aí, como é que se calcula, né? Como é que se calcula a quantidade de carga do objeto, né? No caso aqui, eu não vou calcular, porque a carga é zero. Eu estou a mesma quantidade, é zero. Eu não calculo nada, né? Mas como é que se calcula a carga desse cara aqui, por exemplo? Se ele for positivo, como é que se calcula a carga dele? E se ele for negativo, como é que se calcula a carga dele, né? Porque eu disse só que a carga vai existir e aqui ela é positiva. A carga vai existir e aqui é negativa. Agora, como é que calcula ela? Para você calcular a carga, primeiro, a carga líquida de um objeto é devido a quê? Ao excesso de prótons ou ao excesso de elétrons. Então, a carga do objeto não é devido à quantidade total de prótons que ele vai ter ou de elétrons que ele vai ter. É o excesso, é a sobra, certo? Então, por exemplo, nesse contexto aqui, nesse exemplo simbólico, eu tenho 2 elétrons e 3 prótons. Então, eu tenho quanto em excesso? 1 próton só, né? Eu tenho 1 próton em excesso. Se eu tenho 1 próton em excesso, a carga positiva desse objeto é justamente devido a quem? A esse próton em excesso. Então, a carga do objeto corresponde à carga de 1 próton. De 1 próton. Vai ser positivo porque a carga do próton é positiva e o valor é o valor de 1 próton, que é aquele valor que eu botei aqui que eu apaguei, que é 1,6 × 10⁻⁹.
Nesse caso aqui, eu tenho quantos em excesso? Eu tenho 2 elétrons em excesso. Eu tenho 2 prótons e 4 elétrons. Eu tenho 2 elétrons em excesso. Então, a carga dele vai ser devido a 2 elétrons em excesso. Então, seria 2 vezes a carga de um elétron só. Então, como é que seria a equação geral para isso? É só fazer mais ou menos n vezes E. A carga, de modo geral, vai ser mais ou menos n vezes E. O que é esse E? Esse E é o valor de um próton ou de um elétron, que é o mesmo valor. Né? Esse E vale 1,6 10 a menos 19 coulomb. E o que é esse N? Esse N aqui vai ser o quantitativo em excesso. É o que está a mais, é o que está sobrando. Certo? Vou botar até aqui assim, sobra. Pronto. É o quantitativo em excesso. Então, esse cara aqui seria, neste contexto aqui, por exemplo, seria esse N, né? Esse N é 1, nesse exemplo, porque sobra um próton. Esse N aqui, nesse exemplo, são 2, né? Vale 2, porque sobram 2 elétrons, né? Sobram 2 elétrons. Só que, no caso de ser um próton, eu vou usar o mais. E no caso de ser um elétron, eu vou usar o menos. Eu vou usar o menos, né? Cuidado com isso. Então, de um modo geral, vai ser ou mais ou menos, um dos dois, né? Aí você pega a quantidade em excesso e multiplica pelo valor da carga de um elétron, que é igual a de um próton. Você calcula a carga do seu objeto dessa forma. Beleza?